né? De buscar simplicidade nas coisas, né? Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado de coisas, informações e às vezes o que é simples é o que é melhor, é o que é, sabe, é o mais bonito da vida, né? Coragem para ser feliz, porque ser infeliz dá muito trabalho. Essa coisa do positivismo, né? Vamos às coisas boas, que às vezes as ruins aparecem, mas a gente continua nas boas. E acho que é importante ser inspiração para todas as pessoas, para quem tiver. A gente falou muito aqui que se puder ajudar, ajude as pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da 24ª temporada do podcast Conexão Custom, um episódio internacional, entendedores entenderão. E o Ed, o que você vai falar? Para quem conhece essas feras aqui, vocês vão saber, mas super feliz porque a gente estava aqui no aquecimento, os bastidores, muita informação legal, muita inspiração. Se prepare, galera, vão vir boas informações para vocês refletirem e agirem, porque não é para só ficar pensando não. Então vamos lá, pronto, tomar esporro do meu filho. Siga o canal, dê o like. Já pode dar like antecipado, vai ser fera demais. Aperte lá o sininho, porque tem bastante vídeo, corte para avisar vocês. Compartilhe com seus amigos essas histórias bacanas aqui, mas o mais importante, comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa. Pra gente saber, Ih, não falou sobre isso, não falou. Comenta aqui pra gente saber as coisas de verdade. Aquela coisa que todo mundo sabe, a gente não quer saber não. A gente quer conhecer o que tá por trás dessas super feras, tá? Vamos lá, antes de falar dos nossos convidados, agradecer os apoiadores. Então quem assiste a gente há bastante tempo em Maratona, a gente tem uma mega preocupação com os apoiadores, patrocinadores, porque a gente está falando de pessoa física, então tem que ser pessoas que a gente conhece, que a gente confia, que eu ou algum amigo já tenha contratado. Então nessa temporada, os patrocinadores, a Motiva, tá com a gente aí ao longo do ano. Obrigado, time da Motiva, uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país, que não é um BPO de contact center de venda no tradicional, é parceiro comercial, seja de contratação direta, seja de sociedade, de modelo onde ganha variável, ele usa digital para fazer. Então, o mais importante é conseguir alavancar os resultados dos nossos parceiros. Então, parabéns, Motiva. Eu gosto de dar exemplo. A empresa tem mais de 20 anos, por exemplo, Claro, como cliente. A importância normalmente você tem cliente com muito tempo, você sabe que a empresa é boa, né? Então, obrigado, time da Motiva. E o outro patrocinador dessa temporada, a Uso Space, que é dono desse espaço bacana. Quem acompanha a Maratona também já mudou de um lado, foi para cá o preto, cor, é isso mesmo, gente. Mais de 60 cenários. Eu gravo aqui em São Paulo. Aí, se quiserem usar, fala que é do Conexão, tem desconto, tá? Vou avisar. Mas obrigado ao time da Uso Space também. E os apoiadores dessa temporada. A Bidu, maior plataforma de Employee Experience da América Latina, tá com a gente desde a primeira temporada. Obrigado, turma da Bidu. Cliente SA, viu, Noah? Obrigado, um abraço, apoiando desde a primeira temporada. Hypesoft, uma empresa, um orgulho aí nacional, uma empresa de hunt de profissionais de tecnologia, outsourcing, fábrica de software, várias empresas fora do mundo contratando profissionais do Brasil via Hypesoft. Então, super obrigado, turma da Hypesoft. A Link2Go, somos conselheiro também, ajudou a gente a fazer toda a parte de analytics, speech, text. Antigamente a gente queria fazer, mas era caro. E hoje em dia, a maioria das empresas hoje faz isso para 100% a voz do cliente de verdade, porque é uma startup que viabilizou ter um resultado incrível e para um investimento que é possível fazer, né? Então, é o white label de um monte, e de repente as pessoas contratam e não sabem a Link2Go por trás. Obrigado, time da Link2Go. E nessa temporada também, a Anel BPO, Hype One, obrigado por estar apoiando a gente, uma das principais BPOs de contact center, né, do país. Esqueci de alguém? Ah, não, calma, gente. Normalmente a gente fecha para ninguém brigar comigo, que a gente também está internacional. A Cinco Solution é um dos principais integradores de tecnologia do país, junto com a LivePerson. A LivePerson, gosto de apresentar o seguinte: uma empresa que tem 25 mil clientes B2B no mundo, a empresa que criou o WebChat, então já sabe qual é. Então hoje é a principal plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Então hoje vem com essa bandeira de atendimento assíncrono na LivePerson. Então obrigado à turma, né? Agora acho que foi todo mundo, foi? Não, a Hypesoft eu falei também, não esqueci. Mas não tem problema, gente. Vocês vão ver aqui, eu vou falando dos amigos. Mas a Hypesoft a gente falou também. Obrigado, galera. Vamos lá conhecer nossos feras.
Meire, obrigado por você ter voltado aqui. Super Muito. prazer para agora me ajudar a entrevistar essas duas feras. Que bom, né? Voltou, tá com a gente no Happy Hour, tá em tudo mesmo. Vai ser uma experiência diferente, né? Porque eu tava do lado de lá da mesa, agora tô do lado de cá. Agora desconta nas perguntas dela. Olha que fizeram duas. Desconta. Obrigado por você ter topado estar junto com a gente, vai ser uma honra. Muito legal. Gente, joga lá, Meire Matos, Conexão, pra ver o episódio delas. Quer descobrir segredo, superpoder? Joga lá, vocês vão descobrir com ela, tá? Vamos lá com as nossas convidadas? Vamos sim. Então vamos lá. Eu sempre gosto de agradecer aqui, o pessoal já sabe, por 2 motivos. Primeiro, pela agenda executiva. Vocês conseguiram, putz, obrigado, de você conseguir encaixar a agenda. Camila, a gente conseguiu de viagem, né? Está aqui no Brasil, não mora, enfim, obrigado essa agenda. Mas o que mais eu gosto de agradecer é pra vocês tamparem e falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Eu acho que uma coisa é você estar no mercado, falar de empresa, enfim, de case de sucesso. Outra coisa é falar da vida de vocês, da história de vocês, para inspirar outras pessoas. Então, super, super obrigado por vocês terem topado. Então, que a gente vai começar aí, quem acompanha já sabe, super rápido, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas relembrarem quem são vocês, mas depois a gente arranca isso, porque isso não interessa pra gente. A gente Que vale aqui é o ser humano, né? ser humano, tá? Só para vocês relembrarem quem são aqui. Então, super obrigado, sejam bem-vindas. Então, só para relembrar quem são vocês e depois a gente começa a parte boa. Quem vai primeiro? Primeiras damas? Bom, eu tô lá no LinkedIn, Lucimeire Matos, vocês me acham lá, contando um pouco aí dessa longa trajetória. Boa, boa. A Meire já teve aqui. Se eu vou jogar, eu vou conhecer, né? Meiroca. Meiroca. Boa. Mas no LinkedIn não. Meiro- LinkedIn é Meire Matos. É Lucimeire Matos no LinkedIn, Meiroca Matos no Instagram. Boa. E aí, nossas super convidadas? Isso, quem começa aí? E era combinado. Todo mundo veio de preto, não era combinado. Eu vim de branco aqui pra fazer o contraponto, Boa. pra equilibrar. Quem vai primeiro? Vamos lá, Camila. Vocês me acham no LinkedIn como Camila Ferreira. Uhum. Se vocês forem procurar pelo usuário, é Cami Ferreira, com 2 As no final. Mas a gente não veio aqui falar de empresas, então tô super aberta às perguntas. Quero contar um pouco dessa história e inspirar muitas pessoas Boa. hoje. Camila foi executiva de grande companhia ao longo de vários tempos e hoje está empreendendo aí, internacional chique, empreendendo Empreendendo nos Estados Unidos. Estados Unidos, Emirados Árabes, que não sei o quê. Aquelas coisas que a gente vai sempre ali, entendeu? Quase É um sempre pulinho, aí. Dubai. Semana ali em Dubai. Boa. Primeiramente, obrigada pelo convite. Já estou sentindo que vai ser muito legal, né? A gente fez um outro lá Foi. no evento, foi muito legal também. Então, queria agradecer a Meire também. Espero que ela pegue leve na... Eu sou a Daisy, no LinkedIn é Daisy, acho que é RM Lacerda, algo assim. Que meu sobrenome é muito comprido, mas Daisy Lacerda, Já acho que tem como achar. Boa, boa. Então, Super Daisy também veio, enfim, mercado de aviação, de benefício, mas é super main do nosso mercado de relacionamento com o cliente, Daisy Lacerda, né? Daisy ABC ou não. Então, agora a gente vai conhecer mais da Daisy e da Camila. Primeiro, você quer fazer a primeira pergunta? Eu faço a primeira. Pode fazer a primeira. Tá. Então, mas antes, todo mundo, quem acompanha já sabe, tem informação importante aqui, que é quem está assistindo, não só pessoas do nosso trabalho, mas está lá, parentes, amigos, familiares, pessoal da faculdade, pessoal da quinta série A, B e C. Pessoal da academia. C tarde, né? Pessoal da academia, pessoal da infância. Então, assim, apelidos. Apelidos, mas assim, aqueles apelidos que viraram nome. Porque apelido, a gente, assim... Tipo Meiroca, né? Virou nome. É porque, assim, no Rio, quem não tem apelido tem alguma coisa errada. Aqui em São Paulo, você corta pelado o nome. São Paulo é Você sempre a primeira corta o K, nome. né? É o É sempre nome. D, é sempre o Mas último lembra nome. assim, se alguém lembra que eu lembro da infância de vocês, ia chamar como? Se for alguém da família. Aquele que você tá na rua e se alguém fala, opa, já sei que esse aqui é familiar, já sei que é aquele que virou nome. E aí? Bom, vamos lá. Assim, no meu caso é K, sempre foi K. Mas quando eu saí do Brasil, K não faz muito sentido. Então, internacionalmente, eu virei Cami. Cami. Assim como é o nickname deles lá fora. Mas vou contar pra vocês uma história de infância, né? Não, tem que ser, porque tem gente amigo de infância que estão aqui. O pessoal deve estar assim, vamos ver. Exato. O pessoal da quinta série, vamos lá. Não, quinta série A, B ou C, a sua? Não lembro. Mas você era daquela pessoa da frente. Não, eu CDF. estudava, era estudiosa. Não era da turma do fundão, né, cara? Não, eu gostava de me juntar com a turma do fundão, mas eu tinha ali uma dualidade, entendeu? Entre o estudar e juntar a turma do fundão. Já foi chamada na coordenação, na diretoria? Já, pulei muro de escola. Então mexeu. Não ficava lá na frente. Parte. Teve essa influência aí do fundão.
Mas eu sempre tive o cabelo comprido, e meu cabelo é super cacheado, assim, foi depois que eu saí do Brasil, experiências de Colômbia, que eu vou deixar um pouco de lado nesse momento, que veio essa versão mais lisa, mas o meu cabelo era compridão, cacheado, tipo Ana Paula Arósio. Aham. Nossa. É. E aí, um belo dia, eu falei, gente, quero mudar, e eu cortei curto, Joãozinho. Literalmente, então assim, de um cabelão, Joãozinho. E eu ia pra escola com um amigo meu que morava no mesmo condomínio. Aham. Cheguei de manhã, não sei o quê, chamando pra ir pra escola, que ele abre a janela e... Então, por um tempo, assim, de quinta série, foi careca, E o entendeu? pessoal chamava na escola, careca? Exato. Ou Foi se aquele encontrar, impacto que se ele encontrar alguém da infância, provavelmente vai chamar careca. Exato. Foi muito nessa época, assim, foi muito limitado. Depois continuou o K e tal, e o Cami, depois que eu saí do Brasil. Mas teve esse momento muito específico de uma transformação aí capilar. E ninguém usava nem sobre. Porque Camila, na época, tinha outras Camilas? Você estudou em alguma... Tinha, sempre tive uma outra Camila, mas era K, então assim, não teve nada muito Teve que específico usar. que me acompanhou ao longo da vida, né? E aí depois entrei, vida profissional e tal, era mais formal, mas quando eu saí, virou Cami. E família, continua chamando de Cami? Ou K. K. Mas agora a minha marca é Cami Ferreira. Cami, usou Cami. É, por conta de estar fora do Brasil. Boa. E a Daisy? E aí? Olha, temos algo em comum, porque o meu de escola era Deizoca. Ah, Vem. então é Deizoca e Meiroca aqui. É uma dupla. Mas assim, o Deizoca ficou na escola, não seguiu, né? Mas as pessoas me chamam de de Dai. Daí? É porque Dai. escreve D-A-I-S-Y, né? Escreve Daisy. Mas fala Daisy. Aham. Mas não tem assim. Mais algum? E É que família? o meu nome é tão curtinho É. que. Até difícil de cortar muito, né? É. E família, não, mentira. Deizinha. É, tem- não criou nenhum... Não. O Deizoca. De infância ficou Deizoca. Mas, É. mas se encontrar alguém... Encontra ainda com alguém de... Encontro. E chama Deizoca. Sim. Então trouxe também essa galera. Então, ó, gente, é a Deizoca, é a Dai, é a Daisy, é a Daizinha. Cami, careca, são elas também que estão aqui. Então, para se conectar com todo mundo que tá assistindo. Eu vou fazer a básica primeiro pro esquenta e depois. Sim. Vou fazer uma primeira básica que eu sempre faço aqui, para depois a gente vai começando as perguntas. Aí e vai emendando uma na O outra. que é uma das básicas que a gente gosta de fazer aqui é o seguinte, acho que como as duas atuam hoje também com experiência do cliente, se a gente for falar isso há um tempo atrás, cara, nego nem pensava nisso, enfim, viveu um mundo que era sem de custo e que não tem o que fazer, atender alguma coisa, e hoje são áreas super importantes da companhia. Então, o que vocês lembram da infância de vocês? O que vocês queriam ser quando crescer? Médica, advogada, modelo? Porque não sei, eu quero ser uma executiva de experiência do cliente. Acho que o que vocês queriam ser? O que vocês imaginam assim que vocês lembram da infância de vocês, sempre brincavam, que você gostava de ser quando crescer? E se vocês lembram da primeira recompensa, o primeiro dinheirinho, alguma coisa que vocês tiveram? Porque isso até hoje é um desafio, né? Que você fala assim pros filhos, não, você tem que merecer, mas você vai lá e dá. Então aquela coisa de conquista, fala assim, cara, eu fiz É fruto o meu bolinho e vendi pro vizinho. É fruto do meu esforço, né? Eu fiz assim, teve gente que falou, não, eu lembro que eu pegava, tinha uma pessoa que gostava daquela caneta, eu intermediava, era fazendo dropship. Pô, cara, não quer vender essa caneta? Não, fulano quer pagar. Não, quanto é? Me dá aquilo. Ganhava a comissão. Ganhava, já teve de tudo, mas... Então, aquela coisa assim que você lembra de, putz, cara, aquela minha primeira recompensa em que eu fiz algo e ganhei, e o que vocês imaginavam assim, eu queria ser quando crescer? Olha, eu acho que como quase todas as crianças, eu queria ser professora. Professora. E eu tenho 2 irmãs e assim, a brincadeira de escola era o auge, assim, né? Brincar de escola, corrigir prova, né? E coisas você assim. sempre fazia o papel da professora, ou você fazia A os gente alunos? tinha que revezar, Ah, né? tá. Tinha um revezamento, mas professora era... E eu acho que é meio comum, né? Pelo menos numa certa idade, não? Não. Eu tô tentando ver. Depende. Mas a sua família tem professores? Eu tenho uma irmã que foi Não professora. Eu tenho uma irmã que é professora. Então, Achava brincando de professor. porque, sei lá, pela admiração que a gente tinha pelos nossos professores na época, Pode né? ter. Acho que isso, e talvez era algo incomum na escola onde eu estudei, que inclusive é a mesma que meus filhos estudam. Mas, legal. e aí falando da veia empreendedora, né? Eu, no 3º ano do ensino médio, eu abri uma lojinha com a minha amiga e a minha irmã. A gente fazia fivela, tiara, coisas assim, Aham. cabelo e tal.
E era assim, todo mundo estudando para o vestibular e eu preocupada em ganhar dinheiro lá com Na lojinha. bijuterias. E assim, ganhamos um dinheiro bom, a gente revendia para lojas, começou vendendo para as amigas na escola e tal. Aí a gente começou a fazer para 2 lojas de São Paulo. A gente pegava os tecidos, loja de biquíni, pegava tecido, fazia. Aí entrei na faculdade, tive que escolher. Já começou a empreender. Mas antes, você lembra, você chegou na época de escola, como é que é? Explicadora, tipo explicadora, alguém... Monitora, alguma coisa assim, pra ajudar os outros? Não. Que é aquela coisa de mãe, não, a Deise é fera, vai lá e ajuda meu filho, pra quem tá mal na nota, não... Assim, ajudar Te dar um no dia a dia, apoio. mas não como Recebendo, não formalmente, assim, né? Você era da turma da frente ou do fundão? Da frente. Era aquela pessoa que o pessoal tá gritando, shh, Camila, shh. Não chegava a ser assim, né? Chata nesse nível, né? Mas, primeiro porque, né, pelo óculos eu não enxergo muito bem, né, de longe. E pela minha altura também. Então, aí favorecia sentar na frente. Desculpa, arrumar desculpa. No começo de ano tava a Daisy lá nas primeiras fileiras. Mas eu gostava de sentar na frente, mas do lado, assim, encostado na parede. Parede. sabe? Tô com a Deise. Representante de turma? Não. Nunca foi representante de turma? Não tinha isso na minha escola, de representante de turma. Ah, não? Não tinha. E a última aqui pra gente mandar. E a apresentação de trabalho? Você que pegava e apresentava, você ajudava a fazer, deixava os outros apresentarem? Eu gostava de apresentar também. Mas fazia parte também de estar lá junto, né? Porque tem uma galera, Uel, que é assim, ó. Não. Vocês fazem aí, chega aqui, me dá aqui que eu apresento. Aí vai lá no improviso. Você fazia as duas Eu coisas. fazia as duas. E deixava a galera botar o nome também. Porque tinha Sim. gente que faz e fala assim, tu não fez nada, eu vou botar teu nome, não. Eu deixava colocar o nome, eu era tranquila, não tinha muito... O importante era aprender, né? Ó, pessoal aí da Deisoca, ó, comenta aí se realmente, ó, era assim mais ou menos, ela brigava com a gente, bota aí. E a Cacá? E aí? Nossa, então, assim, eu vou trazer até antes de eu lembrar da minha própria memória. Minha mãe falava pra mim que eu, desde pequena, queria trabalhar em escritório, queria liderança, queria liderar pessoas. Então, isso é uma coisa que vem de infância. Nunca tive vontade de ser professora. Não passou, né? Não passou por mim. Mas eu que tinha essa vontade do mundo, né? Assim, minha mãe falava que eu queria ser cidadã do mundo e ela me inspirou muito pra isso. Então, acho que foi uma coisa natural. A questão da empresa, do liderar, da inclusão, sempre fez muito parte da minha história desde a infância. Apesar de vir de uma infância de exclusão, e a gente pode falar disso depois. Primeiro trabalho foi numa loja de shopping, aqui no Shopping Bourbon, que era Shopping Matarazzo na época. Shopping Matarazzo. Né? Pra quem lembra, eu sou daqui, eu sou filha de Pompeia, Lapa, Vila Romana. E foi muito interessante, eu voltei agora pro Brasil em abril pra fazer um evento, tava no All Summit. E aí, antes de entrar no palco, o apresentador falou assim, me conta, qual foi seu primeiro emprego? E eu fui buscar na memória, voltei na época de corporativo, mas eu falei, não, esse não foi o primeiro. O primeiro foi exatamente neste shopping, né? Porque a gente tava no Teatro Bradesco. O primeiro foi nesse shopping como vendedora de loja. Então, foi aí que começou a conexão com a experiência do cliente. Não, mas esse já era o primeiro emprego, mas você não lembra nada na escola que você vendeu, ia até uma festinha e você ajudou lá a vender. Fazia os docinhos pra vender. Nada. Não, porque assim, eu desde pequena eu sempre fiz dança, né? Então, assim, era escola e depois eu saía, era 8, 9, 10 horas de dança por dia. A dançarina aí. Eu sou uma bailarina, hein? E eu tive meu momento modelo durante a meu teenager, né? Durante a adolescência. Fiz curso de modelo no Senac, mas eu vi que não ia nesse caminho. Mas não chegou a fazer nem pra alguma loja? Não. Foi só o curso mesmo. Nem no primeiro emprego aí que você era vendedora, não fazia? Não. Virava modelo, botava as roupas. Eu acho que a questão de ir pra loja veio muito dessa questão de modelo. Era uma loja que chamava Canal 27 na época, nem existe mais. Mas era moda jovem. Mas não segui no modelo. E aí, muito determinada efetivamente a carreira corporativa. Então, assim, não tive nenhuma vendinha, fazer bolo, essas coisas. O que eu fiz é organização de gincana. Isso sim. Então, 7ª e 8ª série aqui do Colégio Experimental, eu organizei gincana e eu dançava todas as modalidades. Era tipo assim, deixa eu organizar pra que eu Aí você ia organizar pra... então, assim, fazia coreografia. Tudo. Fazia coreografia, organização, gincana, tudo. 7ª e 8ª série eu me dediquei a isso.
Ah, que legal. Normalmente vocês tinham que ganhar, né? É. Aquela tia assim, não, eu sou competitiva não, desde que a gente ganhe. Em primeiro lugar, tá ótimo. No sétima série a gente aprendeu como ganhar, na oitava a gente ganhou. Então fez o estágio, depois foi lá e ganhou, né? Mas você falou do negócio de estar dando no mundo, por quê? Porque sua mãe viajava também bastante, é isso? Não, a minha mãe foi mãe solteira, então pra começar essa história aí, pra entender. E a minha mãe não queria que eu ficasse limitada pelos preconceitos dela ter tido uma filha como mãe solteira. Entendi. Então ela sempre me incentivou, olha, você é do mundo. Entendeu? Eu acho que de tanto eu ouvir isso mesmo, já tô indo pro meu 6º passaporte, porque acabam as folhas e eu virei cidadã do mundo. Hoje eu tenho uma residência, porque eu tenho marido, tenho filho, mas eu me sinto bem voando. Que legal. Não, e que é uma coisa lá do DNA, né? Que veio lá, que assim, te remete à tua origem lá dela. Boa. Já manda uma aí. Mas deixa, a Ká falou aí de inspiração, quando vocês olham assim, né, lá no início, bem lá no início, que a gente vai aí para o mercado corporativo, tudo mais, e começa, quem assim que vocês citam que foi uma pessoa que incentivou, que foi uma inspiração, que de alguma forma, né, colocou assim, não, olha, esse é o caminho, quem que vocês... Isso é bom. Porque agora é fácil, tem um monte de inspiração. Mas no início, quando mais a gente está difícil, né? começando, quais são as escolhas que a gente tem que fazer? Termina colégio, tem que fazer faculdade, tá meio assim ainda, vou, não vou. E não tinha conexão, o acesso que a gente tem hoje, né? Hoje você As conhece informações, as né? informações, Eu acho que, de certa forma, assim, a gente tem tanta informação que acaba até ficando difícil tomar decisões. Meu filho tá com 16, ele tá nessa época de ter que olhar para aquilo e escolher, né? E assim, cada semana é uma coisa diferente que ele vem, né? E na minha época não tinha tantas opções. Tinha né? aqueles Foi testes vocacionais, Eu fiz, lembra que a gente fazia? Eu fiz. Preenchia lá. muito diferente do... Esse foi o ponto, entendeu? Deu match. Deu lá. Arquitetura, até admiro, mas eu não tenho nenhum talento para isso, né? Fiz administração. Segui muito a linha do meu pai. Meu pai era economista. Ah, tá. Mas aí, respondendo a tua pergunta, né? Quem me inspirou foi meu avô. Ah, Legal. que legal. Meu avô era empreendedor, né? Ele espanhol lá, maluco, veio, né? Imigrante, veio da Espanha. Construir mesmo. Com a mão na frente e outra atrás, construiu, empreendeu, etc. Não tinha estudo, mas era super intelectual, assim, sabe? Ele lia, ele era uma pessoa, assim, muito, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, ele me deu um livro, A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Guardo até hoje, porque para mim é, assim, ele é atemporal, né? Mas meu avô foi, assim, uma super inspiração. Que legal. Não, e esse é um exemplo legal, porque, assim, você falou... Hoje em dia, tá, gente? Acho que antigamente a gente tinha muita dificuldade de acesso à informação, mas hoje em dia a pessoa não lê, não busca informação se você não quiser. Então, de novo, acho que Hoje é o contrário, né? A gente tem que filtrar muito o que você acessa, porque nem tudo é verdade, nem tudo é correto, mas o acesso tá aí. Não, tá aí. E teu avô foi isso, né? Veio para empreender e ele buscava as informações, buscava a leitura, né? Então, acho que normalmente as pessoas terceirizam muito problema, né? Do outro, em vez de buscar. Ótimo exemplo. Seu avô ainda é vivo? Não. Mas ótimo exemplo. Como é que é o nome dele? Augusto. Seu Augusto. Seu Augusto tá assistindo agora, com certeza inspirou muitas pessoas, né? Não? Com certeza. Sem dúvida. Boa, Assistindo em outro plano. boa. Excelente exemplo. Mas por isso que ela começou a empreender. Pois é. Já via lá o avô, Um exemplo. já tinha uma vez empreendendo. Quem sabe daqui a pouco não tá Já tá mudando empreendendo de novo, vai. Quem sabe não empreendendo? Não, faz as duas, faz as 3. acumula. No meu caso, foi minha mãe. Assim, definitivamente, ela foi, e sempre será a minha estrela guia. Não está mais nesse plano. Perdi minha mãe tem 15 anos para um câncer fulminante. Mas ela me ensinou liderança desde a barriga, assim. Eu lembro que com 7 anos ela já me dava dinheiro para eu pagar o boleto da dança. E ela viajava muito a trabalho, então ela falava, olha, você tem que ser a líder da sua vida. Né? Então, isso para mim me inspirou tanto que hoje a tomada de decisão para mim é natural, é assim, como beber água. Porque eu acho que foi muito fundamentado na infância. E aí, quando as pessoas olham pra mim e falam, mas você morou nessa quantidade de países e você não tem medo.
veio muito dela. Ela. Né? E porque também ela nunca se deixou limitar pelos preconceitos de ser uma mãe solteira há 45 anos, né? A gente não tá falando de mãe solteira hoje. A gente tá falando de mãe solteira há 45 anos. Mas ela nunca deixou e nunca passou para mim que a minha origem fosse um dia determinar o meu destino. E isso para mim foi essencial, porque quando eu me deparava, e até hoje me deparo, com situações em que, mas porque você é latina no mercado americano, você só pode ter isso. Não, eu posso ter o que eu quiser. Sem dúvida. Né? Então, isso para mim sempre foi muito forte. Você não pode trabalhar nos Emirados Árabes por conta da religião e da cultura. Não, eu posso. Isso me inspirou muito, tanto que, assim... Ela é minha estrela guia e um dos meus projetos que eu tenho hoje nessa vida de empreendedora é criar um instituto de liderança para crianças no Brasil. Legal. Que eu acho que na minha vida isso foi tão importante e eu trago isso comigo até hoje, que eu quero devolver. Boa. Né? Então... Não, e você deu bons exemplos, porque as pessoas elas acabam complexando aquelas coisas. Entendeu? Um ótimo exemplo. Cara, ajuda a pagar uma... Vai lá e paga, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem oportunidade de compartilhar, de falar com as pessoas, essa coisa, a gente é responsável pelas nossas escolhas, né? A gente lidera a nossa vida. E aí vem as inspirações, vem as pessoas que nos inspiram, que estão perto e principalmente que dá esse impulso, né? Que faz a gente acreditar e tirar essas limitações que às vezes a gente cria na cabeça, né? E a gente lidar lidar muito com elas, né? Seja preconceito, seja misoginia, seja o que for. Então, é importante a gente entender que, somos capazes, somos donas da nossa vida, somos líderes da nossa vida. Muito legal. Autorresponsabilidade, né? É você tomar... Minha mãe falava muito isso pra mim. Ela falava assim, olha, a decisão é tua. Sim. Pro bem e pro mal. Né? Então, você vai ter que arcar com as consequências. Boas ou ruins. E aí, assim, por favor, pessoal, cuidado com a ajuda, porque tem gente que ajuda, assim... te dá alguma... Como é que era? Do meu ponto de vista, mas a decisão é sua, hein? Aquela coisa assim... então não fala, tipo assim... aquelas coisas de... Tipo, eu acho isso, mas a decisão é tua. Então ajuda de verdade, né? De verdade, né? Coloca empenho. É igual o tal do... Parabéns, vamos lá, mais... O pessoal não nem terminar parabéns, já veio mais. Né? Verdade. Acho que independente de mudança de país e tudo... eu ainda vejo muita gente, ela tem dificuldade com mudança. As pessoas têm muito receio de mudança. A gente sabe que o mundo mudou muito. Antigamente você tinha que acertar na primeira, né? O que eu vou fazer, o que eu sei como crescer, qual é a minha primeira faculdade, vou virar engenheiro, vou a vida toda trabalhar naquela companhia. E a gente isso mudou bastante. A gente vive num outro mundo. Dentro da jornada de vida de vocês, e de novo, aqui tá falando de, seja pessoal, trabalho, qualquer coisa. Teve algum momento de mudanças que fossem... Cara, não vou. Algum que marcou, porque com certeza tiveram diversos temas de novo, família, casa, moradia, trabalho, cargo. Teve algum que marcou vocês que foi onde foi mais difícil essa mudança? E aí, o que ajudou vocês nesse momento? Porque com certeza deve ter um monte de gente aqui. Sai de um colégio, não vou. Mudo de emprego ou não vou. Mudo de cidade ou não mudo de cidade. Tenho filho ou não tenho filho. Mudo de segmento ou não mudo. Mudo minha criança de escola. Deve ter um monte de dúvidas aí de mudanças. Alguma marcou vocês? Nossa, acho que todas marcam. Mas aí, falando especificamente do mundo do trabalho, né? Como eu falei, fiquei mais de 20 anos numa empresa e essa empresa foi comprada, né? Teve todo aquele processo da Latam e eu perdi meu emprego, né? Da noite, de uma forma muito inesperada. Claro que foi feito todo um processo, foi de uma forma muito respeitosa, foi assim, não tem mesmo o que falar. Mas eu estava diante de uma situação que eu não esperava, né? Você constrói, né? Você coloca o teu sobrenome, né? O nome da empresa como teu sobrenome e, de repente, você perde o emprego. E é tudo que vem junto, né? Porque, no fim, os amigos também, né? Sim. São da empresa. Meu marido eu conheci trabalhando, né? Tudo está muito relacionado. E aí isso me obrigou claro... Não era nenhuma decisão minha, né? Era uma circunstância que eu tinha que me reorganizar.
E eu costumo dizer assim, é como um luto, né? Quando você recebe uma notícia dessas, mas depois você começa a enxergar que tem vida, né? Fora da empresa. Né? Você fala, puxa, eu não preciso dormir com o celular debaixo do travesseiro, porque o mundo não vai parar se, né? E aí você começa a entender que você pode, né, desenvolver, né, teu lado profissional em outros negócios, em outras empresas. Então, foi um período de muita reflexão, foram mais ou menos 6 meses que eu fiquei nessa jornada de me recolocar, etc. Cogitei ir para um lado de consultoria também, mas eu acho que aí o que dizem, né, a consultoria. Não basta você ter o conhecimento técnico, você tem que ser boa vendedora. E eu não sou muito boa vendedora, então eu teria que desenvolver esse lado. Mas aí acabaram surgindo oportunidades, eu fiz algumas mudanças, né? Você falou de curtos. Eu fiquei 22 anos numa empresa, fiquei 8 meses, depois 6 meses, e depois Pluxee, que eu estou há 7 anos. Né? Então, assim, foi importante ter tido essas experiências, até para ver, puxa, tem a ver comigo, não tem, né? Você pode tomar decisões, né? E acho que também, quando eu saí da empresa anterior, eu fiquei muito na dúvida, será que eu vou? Eu estava na área de saúde, que é muito legal, é muito interessante a área de saúde, eu gosto bastante. Mas eu falei assim, puxa, mas eu tenho aqui, aí tenho a experiência internacional, né? Uma empresa global, etc., que me daria outras oportunidades, então foi uma decisão muito certa que eu tomei. Mas acho que esse ponto que você trouxe é legal, porque tem muita gente. Eu conheço gente que quando foi desligada, porque o ser desligado é um momento. Eu acho que eu não vivi isso. Eu posso ter saído alguma. Não vivi Na surpresa. dessa forma. Acho que eu não lembro se eu já fui desligado alguma vez, assim, tentando resgatar alguma coisa da Você minha. lembraria? Então não, acho que eu não. Porque é bem pesado e eu conheço gente que, ok, foi, mas tá seguindo, e conheço gente que, assim, não queria aparecer no mundo. Eu falei, gente, cara, não, pessoa que super inteligente fala assim, sabe assim, cara, sai dessa empresa e vai viver o mundo. E a pessoa tava assim, agarrada com a empresa. Falei, na hora que você, cara, isso aqui vai ser a tua salvação. A Vira pessoa, página, a vira pessoa página. sumiu. Assim, sabe assim? 10 empresas queriam contratar a pessoa sumiu. Quem te ajudou nisso? Porque Olha- com certeza tem um monte de gente que. Tem gente que sai por isso bem, mas tem gente que se afunda de uma forma. Não, acho que uma coisa positiva, né, foi que a TAM, né, pagou um processo de recolocação. Sim, sim. Né? Então foi muito legal, porque você assiste palestra, você conversa, você tem uma coach, foi maravilhoso. Mas a pessoa que me ajudou foi o Vilnor. Ó, que legal. Foi assim, todos os eventos, né? Ele tinha um evento que chamava Encontro com Presidentes. Aham. Aí ele me convidou, né? E aí não foi aquela história de desconvidar, muito pelo contrário. Acho que eu tive muita ajuda de pessoas, assim, né? O Vilnor contar. Vilnor Ele me Pires. convidou, e aí no evento, tarará. Aí ele falou: tem um presidente de uma empresa que tá precisando contratar alguém. Quer fazer uma entrevista? Eu falei: quero, né? E aí fui trabalhar na Hertz, que era a locadora. E foi muito legal, né? Foi um processo curto, porque depois também já fui para outra. Mas foi muito legal para ter essa, sabe, Respiro. essa volta, né, para o mercado de trabalho. Uma coisa que eu lembro, o dia que eu recebi o meu Vale Refeição da Sodexo, que era Sodexo naquela... assim, é uma emoção tão legal, que você, puxa, tô de volta, né? É o tipo da coisa assim que tem é simbólico mesmo, né? Mas o Vilnor, e aí eu acho que é uma coisa importante, né? E eu vejo pessoas, colegas que acabam passando por isso, não pode se trancar. Claro, tem o tempo, tá aquela, né, descansada e tudo, tirar uma fériasinhas, que também é bom, né? É bom. Mas eu vejo que, assim, os contatos, como você falou, né? Os contatos que você faz não são da empresa. São seus, né? São seus. E as pessoas que tiveram um relacionamento com você, conhecem o trabalho. E é o que eu falo, né? As empresas estão sempre precisando de pessoas para ajudar nos desafios. E acho que tem uma coisa importante que você colocou, né, Daisy? Que é essa coisa de
a gente, quando sai assim abruptamente, a gente fica na dúvida assim, será que eu sei fazer outra coisa? Porque passou anos fazendo aquilo, eu conheço aquele mercado, aquele segmento, então, e vem essa história, essa coisa do novo, e isso rejuvenesce. Passando essa fase, né, que a Cacá comentou aí do luto, você aprende, né, e tá muito E bom. façam boas conexões, né? Eu Sim. Leonora aí, conexões verdadeiras, verdadeiras. Verdadeiro. Mas foi um excelente ponto, porque eu conheço ainda gente que assim, vai... Fica apegado ao passado, né? Olha, vamos lá. Tô aqui pensando na história que eu vou Veio uma que compartilhar. marcou essa. Não, essa foi super marcante, mas só pra gente falar sobre isso, primeiro, eu amo o novo. Tem um negócio diferente, meu Deus, eu já fico ali, eu quero. Então a mudança pra mim, ela é extremamente inspiradora. Legal. Segundo conceito, meu único medo na vida é não ser feliz. Então a combinação desses dois me joga no novo, né? Falando de demissão, eu fui demitida na minha vida 3 vezes. Nessas 3 vezes eu melhorei. Cargos maiores, oportunidades melhores, assim, pra quem tá em casa ali, né, que foi demitido, agora a gente tá passando por essa confusão aqui, é uma oportunidade. É só olhar com uma lente diferente, né? Mas vamos falar agora do exemplo. Não, mas bom é sistema de demissão, porque é sensível, é momento. É legal vocês trazerem esse tema. O primeiro foi mais dramático, porque você se sente excluído, mas aí eu entendi de novo. Eu entendi que aquele lugar não era pra mim. Sim. E eu tenho pessoas daquela empresa até hoje que são minhas amigas, meus amigos, mas não era para mim aquele ambiente. E eu fui descobrir outro que foi muito melhor e que me alavancou e assim sucessivamente. Legal. Mas falando de mudanças, né? O ano era 2014, 2015, estava aqui no Brasil e recebi uma oferta para trabalhar do lado da minha casa. Então, falando aí de trânsito, né? De commuting. Gente, eu estava fora do rodízio para trabalhar do lado da minha casa, numa posição que era um C-level. E aí, nessas conexões, na empresa anterior que eu estava, eu comentei que eu sempre quis uma carreira internacional. Mas eu imaginava que essa carreira internacional viria Estados Unidos, Europa. E através das empresas que eu estivesse trabalhando. Então, na minha cabeça seria o seguinte, olha, vou trabalhar numa empresa multinacional, vou ser expatriada. E eu sempre meio que segui essa cartilha. E antes de eu sair do Brasil, eu estava numa empresa brasileira. Então, eu falei, não vai rolar. Mas sempre comunicando. E esse é outro ponto. É a gente falar para o universo aquilo que a gente quer. Sim. Jogar, né? Joga pro universo que ele te devolve. Porque se você guarda pra você, como é que o universo vai saber? Então, eu queria carreira internacional. Bom, veio essa proposta, 10 minutos de casa, uma posição C-level. Na época, eu tinha 33 anos. Falei, pô, sensacional. Né? Todo mundo falou sensacional. Mas aí, por conexões, eu conheci o presidente na época do Groupon aqui no Brasil. Batemos um papo e não sei o que. Ele falou, Camila, gostei de você, mas eu não tenho nada. Eu falei, tá bom, tudo certo, a gente só bateu um papo. Quando veio essa proposta dessa empresa do lado de casa, me deu alô que eu liguei pra ele. Falei assim, só pra você saber, eu recebi uma proposta aqui do lado de casa. Ele, para tudo. Não aceita, me dá 24 horas. Eu fiz um processo seletivo em 48 horas no Groupon e recebi uma oferta pra ser country manager na Colômbia. 48 horas, eu tava com a proposta da empresa do lado de casa no meu e-mail. E aí, todo mundo pra mim, às vezes as pessoas que, super legal, se leva, não sei o que, você tá maluca de ir pra Colômbia. O que você vai fazer na Colômbia? 2015. Eu falei, o que eu vou fazer na Colômbia? Vou atrás da minha carreira internacional. E sem titubear, falei, gente, muito obrigada, aqui no Brasil, tô indo embora. Fui pro Rio fazer minha despedida no carnaval. Só pra deixar bem claro aqui. Fui pro samba, entendeu? Porque tá na veia. Eu já conhecia a Colômbia de business trips e tal, e gostava muito da cultura, do país. Então, foi uma coisa que chegou pra mim e foi um no-brainer. Falei, mas cara, é isso. Mas uma coisa é você ir a trabalho, a outra coisa é você viver. É completamente diferente. Eu tava solteira, tinha saído recentemente. Meus 30 anos, assim, perdi minha mãe pro câncer, tive um divórcio, fui demitida, foi e eu falei, bom, eu vou. Então eu fui sozinha pra Colômbia, passar do carnaval no Rio, vou pra essa aventura. E aí eu chego lá com todo esse coração aberto, né, brasileira, de abraçar e tal. E uma resistência muito grande. Por quê? Porque eu era um peixe fora d'água. É uma cultura extremamente machista. Eu estava ocupando uma posição de alta liderança, então, assim, a sociedade já olhava para mim com outros olhos. Solteira.
E dentro da empresa, tinha, né, pessoas que gostariam de ter ocupado essa posição, que vinha naquela cartilha carreirista. Aí chega alguém de fora. Chega alguém de outro fora. idioma. Exato, outro idioma, e cheio de ideias, né? Porque eu queria fazer acontecer, pô. Era a minha oportunidade de carreira internacional e eu não ia deixar esse negócio passar. Então eu tive muita resistência. E aí um dia em casa, assim, eu não tinha marido, eu não tinha filho, eu não tinha nada, eu não tinha nem amigo. Então o que eu fazia? Eu trabalhava 24/7, literalmente. E aí um dos finais de semana, assim, eu em casa, falo, nossa, cara, não tô sendo, não tô feliz. E aí, de contatos, de network, me liga um hunter e fala, Camila, uma posição, era Mercado Pago. Querem você. Você topa voltar pro Brasil? Suspense. Internacional. Tava na carreira internacional. Exatamente. E aí, graças a Deus que eu tive 13 segundos de sobriedade, e eu falei, não, obrigada. Mas eu falei não obrigada, e isso pra mim foi um clique na minha cabeça. Porque eu falei, não, eles não estão contra mim. Não é a Camila, é o que eu represento. Sim. E aí eu mudei como que eu enxergava tudo isso. Então eu falei assim, olha, beleza, tem gente aqui que quer ter a próxima, que quer ser o country manager, eu vou ajudar. Para que o próximo country manager seja alguém local. Legal. Né? Legal. Então eu falei assim, pô, efetivamente é isso que você quer. Eu tenho esse, entre aspas, esse poder, essa conexão com o head da América Latina que ficava no Brasil, para que a próxima pessoa efetivamente seja local. Quando eu saía e eu me apresentava, eu já não me apresentava mais como country manager. Eu trabalho no Groupon. O que você faz? Eu trabalho com vendas. Não precisa saber meu cargo. Porque o meu cargo amedrontava. Sim. Entendeu? Então eu fui me ajustando para que aquela diferença cultural deixasse de me agredir. Boa. Resumo da ópera, assim, Colômbia para mim é meu segundo país, eu amo a Colômbia. Que legal. Tenho uma melhor amiga minha que é colombiana, e aí eu comecei a viver a Colômbia. Perfeito. Até que depois de alguns meses, né, veio uma próxima mudança internacional e eu, Não, mas é legal esse exemplo, porque um dos temas que a gente falou bastante por aqui, os grandes executivos, que é, de vez em quando você olhar um pouquinho pra você, de novo, a gente terceiriza muitos problemas. Sim. Não, o problema da empresa é que não me dá isso. O problema do local que as pessoas não entendem. O problema disso que não... pode ter esse problema. Não, que não me pode ter. aceita, problema. Mas assim, tá, e o que você pode mudar? Será que você pode mudar? Eu lembro da época lá da galera de tecnologia, quando tinha problema, eu falava, cara, o problema é nosso, descobre, não, tenta fazer de tudo que seja nosso. Por quê? Porque essa informação te resolve. É mais fácil. Porque se for dos outros, você vai... Então, se eu tiver... Se for dos outros, já vem a palavra. Se for dos outros, já... Mas não é isso, entendeu? Eu tenho uma frase que eu uso sempre, que é assim, olha, gente, temos problema e ele tá dividido. Vamos resolver o nosso, que em algum momento as pessoas resolvem o delas, e aí fica tudo resolvido, E se puder, né? e se da nossa forma de conseguir resolver os outros, melhor, porque a vida serve. Porque não terceirizar, né? Eu acho Pô, que esse já emenda outra é o pergunta ponto. pra elas aí, boa. Mas a Ká comentou aí dessa coisa de dar um passo para trás e entender por que que tinha uma certa resistência, né? O que Daisy, ao longo aí dessa sua carreira, teve algum momento que você assumiu um desafio, assumiu uma área, assumiu alguma coisa que encontrou um pouco de... que não foi aquela coisa assim bem aceita, das pessoas chegarem, nossa, que legal, vamos lá, porque acho que isso também é como a gente olha pra gente e tenta se encaixar em algum espaço, em alguma Esse é coisa. um tema legal. Que não é dizer nem só trabalho. Não, de repente, grupos de amigos. Não, na casa da sogra, na casa de algum lugar, Essa assim. coisa de se adaptar ao ambiente De ter essa visão, assim, de... Eu acho que sempre que você chega ou com um projeto novo, ou numa função nova, numa empresa nova, é natural que exista uma resistência inicial, né? Mas eu, sinceramente, assim, nada que tenha me tirado o sono. Porque eu sempre procuro observar muito, né, o ambiente e, por exemplo, quando você chega numa empresa, ainda mais, né, sendo uma estrangeira, né, uma mulher, e você tem um estilo diferente. Acho que tem uma resistência natural, mas se você começa a entender o ambiente, entender quais são os interesses daquelas pessoas que às vezes estão no seu time, às vezes não estão no seu time, mas entender o que motiva, o que elas
gostariam de fazer, como foi o que a Camila fez. Ela viu que as pessoas queriam o lugar dela. Então, ok, vamos trabalhar nisso, né? Eu acho que se leva um tempo, mas aí você consegue vencer essas barreiras, né? O meu estilo, ele é muito de apaziguar, de fazer aquela diplomacia e tal, não de entrar no conflito. Tem visões aí, tem feedbacks a respeito disso. Mas eu acho que indo por esse caminho, eu vou aos poucos conquistando a confiança porque a gente está lá para trabalhar e para fazer o acho que melhor. para somar, né? A hora que a gente traz essa coisa, ó, estamos aqui para somar, é o time, é uma equipe, é uma família, alguma Preciso, coisa né, nesse sentido. contar com a ajuda de vocês. Eu acho que isso acaba também trazendo um pouco as pessoas pro mesmo lado, porque no fim das contas as pessoas querem fazer um bom trabalho, a maior parte das pessoas, né? Querem fazer um bom trabalho, querem colaborar para a empresa onde elas estão, né, atuando. E acho que esse objetivo em comum acaba sendo, né, dando esse Mas do lado direcionamento. pessoal também, já teve algum lugar que você tava assim, putz, cara, tô em algum evento, algum local, alguma coisa, esse ambiente não. Putz, cara, esse ambiente não. Não porque o ambiente não é bom, mas é porque eu geralmente sou muito tímida. Então, se eu vou numa situação que eu não conheço as pessoas, leva um tempinho para, né, eu tentar me encaixar, etc. Então, assim, para mim é um desafio muito grande ir esses eventos, né, que vocês estão falando. Para mim, assim, é um sofrimento. Eu falo, eu tenho que ir porque é importante. Que aí vai conhecendo, Aí você vai conhecendo, e aí, hoje em dia, né, Fazer assim, novas você acaba... conexões. tem muita gente conhecida no Sim. nosso meio, né? Então, acaba ficando mais tranquilo. Mas quando eu tenho que ir, às vezes, né, tem as viagens, precisa ir para Paris e tal, né? Você não conhece as pessoas, então leva um tempinho para... Mas e tudo bem, e tudo bem. Acho que esse é um ponto importante para quem assim, gente, cada um com as suas características, por isso que é legal, porque tem muita gente que fica. Foi legal você falar isso, que tem gente que eu já ouvi, não. Eu tento ver o ambiente para querer se adaptar. A pessoa começa a querer ela se mudar para poder ficar parecida com as outras, e assim, não. Mas é que depois de uma certa idade não tem mais isso, Não não. tem. Não tem. Aí a gente Amor, não tem. vai ser assim. Tem, boa. É o que tem para hoje. Muito legal, muito legal. Manda aí, manda uma pra Camila também. Ô, Ká, você fez você comentou, né, que fez essa transição durante a pandemia, que foi uma época bastante difícil. Parece que faz muito tempo, mas não faz, né? Faz só 5 anos. E aí eu acho que quando eu tive aqui, a gente também falou disso. O que para vocês ficou daquele momento onde todo mundo, né? Era uma tensão no mundo, aquela coisa toda, as pessoas tendo que lidar com coisas diferentes. A gente tinha uma rotina que vinha, vai todo mundo para dentro de casa, não pode sair. Qual é a grande lição aí que ficou nesse período? Nossa, voltei no tempo agora. Falando um pouquinho da gente, como é que a gente cria essas conexões, assim. Só para vocês saberem, as mudanças internacionais na minha vida foram sempre derivadas do meu trabalho. E no meio do caminho eu casei. Então, né, a primeira fui eu, mas a segunda já fui eu, e na época noivo, depois eu marido. Então eu sempre trago comigo a regrinha do you give to get, que é você dar para receber. Né? Então, o que essa pessoa vai ganhar com essa mudança que está sendo liderada por mim? Né? Porque tem que ter, senão fica muito aquela coisa assim, eu fiz tudo por você. Fica muito... Que pode ser a terceira pessoa ou a primeira pessoa, eu fiz tudo pelo outro. Não, assim, o que você ganha com isso? Falando de pandemia, eu estava já há 5 anos, mais de quase 6 anos no Groupon, e já estava assim, de olho, né? O que vai acontecer daqui para frente? Mas veio pandemia e estava tudo muito limitado. E veio uma oportunidade incrível para mim de liderar operações da Uber Eats na América Latina. Então, quando eu penso em pandemia, para mim foi, acho que o ápice da minha carreira. Olha só. Porque primeiro que me testou pessoalmente falando. Sim. A gente já estava morando nos Estados Unidos, a gente foi morar no México no meio da pandemia. Já era eu, marido, gato, filho. Então não era uma mudança simples, que você pega a mala e vai. Como é que eu ia vender o México para minha família? Né? O que eles iam ganhar com isso? Eu chegar no México sem nunca ter visto meu time pessoalmente. Tudo online, né? Fomos pro mundo online. Online. E assim, como a Deise, eu sou muito tímida.
Qual assunto vocês estão falando? Eu não entendi. Só pra ver se tava prestando atenção. Essa tradução existe? Vamos jogar aí, gente. Uma tradução de timidez. Quais são as possíveis traduções de timidez, né? E eu me apoio muito nessa questão da conexão pessoal, né? Da minha presença física. Eu gosto muito disso, isso me alimenta. E eu fiquei extremamente limitada. Então, acho que foi o oposto da Daisy, porque eu falava, cara, eu tô maneta aqui, eu não consigo usar as minhas armas. E tendo que liderar uma operação que crescia 3 dígitos por mês, sem ter funding, sem ter dinheiro. Porque quem fundia funding a operação era a Uber de rides. Uhum. Então, assim, pra mim, quando eu olho de pandemia, foi o ápice da minha carreira, de viver algo que eu nunca imaginei viver e nunca me preparei pra isso, né? Foi muito on the go, e que foi incrível. Ai. On the go, não sei, tu vê que eu sou internacional. Usa os termos. Gente, me desculpa, na Tá verdade. morando muito tempo, não tem? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu odiava as pessoas que faziam isso, assim, eu falava, esse pessoal fica misturando idioma. Eu lembro que eu tive uma pessoa de RH, ela tinha morado no Chile, e ela, quando falava com a gente, ela misturava o português e o espanhol, eu falava, ai, que falta de educação. E eu me tornei essa pessoa. Você tá há quanto tempo aqui agora nessas férias? Você tá uns 20 dias? 10. Imagina o primeiro dia, pra relembrar, né? Que a cabeça tá em outra língua ainda. Mais recentemente, porque eu recomecei a reconectar com o Brasil, comecei a falar mais o português. Mas enquanto eu estava no corporativo até o ano passado, a minha vida era 100% em inglês. Eu falo com meu filho em inglês. A única pessoa que eu falo português em casa é meu marido. Mas era o dia inteiro em reunião em inglês, falando com meu filho em inglês. Eu ia falar o português, mas me fugia a palavra, assim, absurdamente. Não. Você vem pra cá e, obviamente, que o entorno te ajuda. Você estava perguntando de pandemia, acho que pandemia foi onde reforçou algumas características. Assim, cara, eu sofri muito, 2 motivos. Um, de isolamento. Assim, Imagina, gente, pra você ó, vou falar uma coisa, tá o tempo vou falar uma todo, coisa, né? desculpa todo mundo, assim, cara, Rio de Janeiro não teve pandemia e pra mim não teve pandemia. Era assim, só você ter uma ideia, errado começou em março, em maio tinha a roda de samba, churrasco na minha casa. Assim, todo mundo dividindo, fumando charuto, dividindo, assim, não... Máscara nem pensei. Não, assim... Álcool gel, então. E escondido. Tinha lá, passava álcool, mas era álcool interno. A gente continuava bebia de álcool interno. E a gente Acho que era descobriu, isso, então, que tá... descobriu os bares secretos para Comunizando. poder ir. E aí começou a voltar a ter jogo de futebol, ia pro jogo para poder... Assim, eu não conseguia... Não conseguia ficar isolado. Não consigo. Isso é uma coisa que, pra mim, uma vez... não sei o que, vamos ser com um amigo que gostava de jogar golfe. Que tá maluco, vou me matar no golfe. Não, você tem que concentrar buraco. Cara, vou me suicidar naquele buraco. Pra resenha, tudo bem. E outra coisa que pra mim, e acho que os motivos das mudanças também do mundo corporativo que fez mal, que eu tava vendo uma linha até de falta de respeito que a galera tá fazendo com a agenda das pessoas. Assim, ao ponto de marcava reunião em almoço, marcava uma atrás da outra. Sabe aquelas reuniões que assim, os VPs acabava às 7, 8 horas da noite. Então, Leblon, dependendo das pessoas morava, porque a pessoa ia chegar em casa, jantar. Então, essa reunião vamos marcar semana que vem, daqui a 2 semanas. Cara, o pessoal marcava reunião 7, 8 da noite. Porque assim, eu cheguei em casa, Você tá jantei em com a casa, jantei com a mulher, jantei com meus filhos, vamos fazer reunião. Assim, de reunião de madrugada. E aí eu, óbvio, sem chutar o balde, começou a ponto de, falei, cara, ó, bloqueia essa agenda, reunião comigo. Bloqueava a reunião do time. Precisa falar. Não, tá em reunião comigo. Tá porra nenhuma. Reunião comigo e não pode falar. Não precisava chegar num... Tentei, não consegui começar a marcar reunião e hoje, de vez em quando, ainda tem esse vício, que é marcar reunião de 1 hora, não. Então, 50 minutos. Os últimos 10 minutos, alguém tem que ir pra... É legal. Às vezes eu esqueço, mas eu tento. Uma atrás do outro. Gente, você saía... Você não dá pra Não, respirar. E não desconecta, né? Porque Já emenda em No outra. presencial, você sai de uma sala para outra, minimamente você faz... Tem que ter um Então, trajeto. Então isso começou a fazer mal, eu via meu time nego mal. Então esse é um tema que a galera, assim, e te dava feedback. Vamos ver, vamos melhorar, não melhorar porra nenhuma. Então acho que esse foi um tema que pra mim não era de trabalho, porque assim, a gente não foi mais produtivo. Eu tava trabalhando em excesso para algumas coisas. Então acho que esse foi um tema que a pandemia me trouxe dentro desse mundo, assim, começou a falta de respeito. As pessoas falam assim, cara, calma aí. Não preciso. O abuso, né? Não preciso. Só porque a pessoa tá de disso. casa. Não preciso. Quando você falou da pandemia, já me veio logo não consigo ficar sozinho, enfim, não consigo ficar isolado. Foi pra ermitão, né? Não, e por isso.
Você é uma daquelas poucas pessoas que prefere o presencial do que... Prefiro. Não, tem mais prefiro. Eu acho que dá pra ter equilíbrio. Assim. Eu acho que é o equilíbrio. Pra mim é o equilíbrio. Reunião técnica. Só um não dá, só o outro. Híbrido é o ideal. Porque acho que vai para um tema, né, que a gente aprendeu, pelo menos na pandemia, a gente não podia sair, essa coisa toda, mas acho que quando você vai para o híbrido, você consegue pensar em qualidade de vida. Sim. E aí você começa a olhar Você que não Boa. não é só 12, 14, 16 horas, né? Você precisa viver além de outras coisas, né? Porque eu acho que presencialmente você, cara, olho no olho você vê, Muito você difícil. entende as coisas. Porque quando você tá no online, Você é o seguinte, sente. é reunião técnica, blá blá blá. É. Porque aí eu tive que pedir autorização especial para poder ir para as minhas operações, porque eu botei muita gente, 24 mil pessoas em home office. E só que tinha algumas ainda que ficar presencial e não podia, empresa toda em home. Voltou agora, não toda não. E eu tive que, sei lá, termo, porque se morrer a culpa é tua. Aquelas coisas de, sei lá, que eu virei sócio teste Covid, porque eu tinha que ir para as operações. E me marcou muito quando eu fui numa operação Teresão ou José do Norte, não é? Acho que foi José do Norte. Que eu conversando com um supervisor aqui de novo. Gostava de estar. E a pessoa pressiona. Tu vê aquela pessoa alegre pressionar? Não. E conversando, não, sabe o que acontece? Eu tô preocupado com a minha família, saúde, que não sei o quê. E imagina, de 20 anos de idade, que tem uma. Não, e no final a pessoa falando, ainda tô preocupado com o emprego, porque na época a gente tinha um modelo de competição automática entre os parceiros, cara, você não precisa ser meu amigo. Tá aqui, a cada 3 meses, segunda, quarta e sexta, a gente recebeu o resultado. 3 meses. Quem for melhor recebia mais volume e o outro perdia mais. Então, assim, pode beber comigo, pode fazer o que for. E aí, só que a gente não tinha mexido. Então o cara falou assim: se tudo isso acontecendo, se o resultado for bom, vai ter emissão. E você aqui no escritório, você não tá vendo isso, esse cenário. E aí foi bom estar lá, porque na hora que ele falou isso comigo no momento, eu vi, tipo, rapidinho a gente flexibilizou o modelo, enfim, tomou algumas mudanças para flexibilizar. Então, quando você tá presencialmente, por isso que eu gosto do a pessoa vai me falar. Você tá no escritório, o teatro corporativo faz parte. Sim. Ela não vai te falar uma quando coisa. termina a reunião que... Não, e tem coisas que acontecem no cafezinho, alinhamentos que acontecem no cafezinho, coisas que você vai lá na mesa da pessoa, economiza um e-mail, economiza uma A pessoa ligação. tá mais confortável, de repente, para poder falar uma coisa, não tá tão preocupada. Né? Sim. Voltando aqui, eu falei que passa rápido, a gente vai ter que... É bom que vocês voltam de novo, a gente vai demorar muito. Tudo mais nessa reta final aqui. Deixa eu fazer uma e... Vou fazer uma rápida aí para poder a Deise fazer outra e depois as perguntas de fechamento, que é o seguinte. A gente se cobra muito. E aproveitando, a gente tem aqui um dos episódios de toda com as meninas do Sobe e Puxa. Inclusive, a gente vai estar gravando, se prepare, episódio bacana, né? A gente se cobra muito e as meninas acabam falando que não, nós mulheres a gente se cobra mais, coisa e tal, e tá tudo bem. Porque de vez em quando o cara faz um monte de coisa incrível, chega no final do dia, putz, cara, eu esqueci de fazer isso. Cara, não, esqueci não. Eu fiz 300 coisas boas, sei lá, 23 horas e 57 minutos de coisa boa, por causa de 3 minutos você fica... E mulher, mais. E a gente dá pouco parabéns pra gente. A gente dá pouco parabéns pra gente por coisas simples. Ou então espera um projeto, uma viagem pra dar parabéns. Cara, parabéns, hoje eu fui, não quis atender telefone durante... Tá tudo bem. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? O último parabéns que vocês deram pra vocês? Hoje de manhã. E aí, parabéns por quê? Porque eu vim aqui. Conseguiu. Exato. Isso é uma coisa super importante. Nós, mulheres, a gente tem muito essa questão da autocobrança. Eu tava, inclusive, falando com a minha cunhada no carro, que tá passando por uma situação desafiadora na vida pessoal. A primeira coisa que eu acho que mulheres fazem é esquecer do autocuidado. É deixar de lado. E eu fiz disso a minha prioridade. Então, a hora que eu acordei hoje, parabéns, porque eu vou lá no Conexão, uma coisa que eu queria muito. Tô em São Paulo, vou gerar outras conexões. E a mesma coisa eu fiz ontem com coisas simples. Que é importante, né? O autocuidado. Parabéns porque eu fiz a unha, parabéns porque eu fiz o peeling, porque eu fiz o meu cabelo. E tudo começa comigo. Não tem como, assim, eu trago muito a regra do avião. O avião tá caindo, primeiro você coloca a máscara em você. E depois no outro. Então, primeiro eu cuido de mim. Porque daí eu posso cuidar do outro. Eu tenho
Eu tenho uns poréns dessa regra aí, porque como eu sou muito ligado às crianças, É. eu sou o primeiro, são eles. Eu não consigo. A regra não funciona com eles. Realmente tem que cumprir Não, quando na você prática. olha pra filho, Nossa, Mas, ó, eu Filho tinha muito essa... olha pra filho, tinha assim, muita é prioridade absoluta, primeira. é, Gente, deixei meu filho ontem no interior aos prantos. Aos prantos, porque ele não queria. Mas não tem certo e errado. Eu acho que faz Se eu parte. ficar... mas quais isso são... pra ele é bom também. Sim, Às vezes sim. desapegar. Meu filho vai pra Boston. Ah, Um mês estudando agora. a minha, você, nossa, se prepara pro tchau. Mas assim, Mas ó, faz parte. Mas Certo. volta também. Tá A certo. minha foi para a Austrália com 17 anos também fazer intercâmbio, mas volta outra pessoa, como faz bem para ela. É, a gente Como tem que fez desapegar. Não, eu falo isso, Pegar eu e falo tem isso, que mas deixar. eu sou muito do lado que a Camila fala assim. Você também tem que tomar cuidado pra não. Putz, que senão você. mas olha, Linha de as frente. opções que eu tinha ontem. Legal. Não vir, ficar lá no interior, ficar com ele, frustrada. Ou vir e voltar pra lá pro interior, realizada. E depois ele entender que isso é importante. Então, essa é pra mim a regra do avião. Legal. Entendeu? Porque eu Boa. dou hoje pro meu filho o meu melhor, porque eu estou no meu melhor. Agora, a partir do momento em que você começa a abrir mão de si para o outro, aí a prioridade é o filho, a prioridade é o marido, a prioridade é o emprego, a prioridade é o chefe. E você? O que Aí, você não, tá entregando? E você não vai estar melhor e você não vai estar dando melhor pra isso. É. Esse é o meu ponto. Então, não é uma questão de egoísmo. Não, é sim. efetivamente autocuidado. Eu preciso estar bem, porque eu estando bem, as pessoas vão ter de mim o meu melhor. Excelente. Excelente exemplo. E você, Deise, E aí, qual teu foi o último último parabéns? Achei parabéns? que vocês iam esquecer. O último parabéns. Não, mas tá tudo. Gosto muito da palavra tudo bem. A gente fez a pergunta gravando ontem também pra pessoa falar assim. Eu tenho esse problema. Nem lembro a última vez que eu dei parabéns. Eu preciso refletir. Eu sou a pessoa do mais. Ontem a pessoa falou, sou a pessoa do mais. Não, ao longo do dia eu vou me dar alguns parabéns, mas sinceramente eu não. De ontem, de ontem. De Dá agora, ontem. lembra de uma coisa que foi legal de ontem, de hoje de manhã, de ontem. Parabéns por mim que ontem eu Enquanto a Deise Nossa, pensa eu li com o meu filho. Parabéns porque ontem na hora que ontem eu não chorei já sabendo que ele iria. Enquanto a Deise pensa aí, o meu último parabéns para mim foi eu gosto muito de caminhar, né? E o meu último parabéns foi porque eu comecei lá a fazer aula na Veloce, aquela de spinning que você soa, é música, é tudo, meu, é muito legal. E sabe assim quando você vai adiando, eu falei não. Aí domingo de manhã levantei, fui lá, já fiz a matrícula, já comecei a aula, então já. Mas é um parabéns assim para fazer uma coisa para mim, né? Isso. Isso é muito, muito bom. Às vezes a gente pensa que o parabéns tem que ser nas grandes coisas. Não é, pensa. Gente, olha, parabéns porque hoje aqui eu tomei o café, o drink que eu gosto, entendeu? É isso. É nas pequenas coisas. E a gente ter essa rotina de se pampering, né? De se agradar. Boa. É. E lembrei não, esquece. Eu já ia falar, parabéns a mim que ontem eu não tomei Coca-Cola, mas eu tomei sim, lembrei. Porque eu sou viciado, mas. Mas parabéns porque eu tomei Coca-Cola e me senti bem. Não, essa aí é vício, é água, né? E nessa E linha. aí, lembrou de não? Você teve alguma coisa ontem? Não, sim, ontem, especificamente Hoje ontem. de manhã você lembrou uma coisa que assim, fiz e fiquei feliz, tá bem, tá tudo bem. A Deise vai levar desse podcast o autocuidado. Já fica de lição de casa. Não, mas Alguém te encheu o saco, você não tava nem aí, pronto. normalmente eu já tenho essa atitude. Parabéns. Assim, não é comigo, tudo bem. Eu sou É muito... quem tá estressado no trânsito, ele não sou eu, deixou aqui. Talvez esse seja um bom motivo de parabéns, não me deixar estressar muito pelos outros. Muito Isso é bom, isso é bom. E nessa linha do parabéns, assim, acho que caminhando também um pouco mais para o final, o que vocês gostam de fazer fora do mundo corporativo, que é onde a gente acaba passando mais tempo, né? Mas o que dá, assim, sabe, aquela vivacidade, aquela coisa de, vou fazer, é legal. Zero trabalho. Zero trabalho, seja exercício, seja o que for, mas o que traz essa coisa, assim, de vivacidade, Perfeito. de sorriso, de alegria? Para mim, é viajar, planejar a viagem. Maravilha. Pode ser por trabalho, mas principalmente por lazer. Eu acho que é o momento, né, que você desconecta e que você aprende, acho que te tira, né, do teu
da tua rotina. Eu gosto muito de viajar. Mas as viagens light ou aquelas viagens, vou lá no meio do Amazonas, conhecer uma Vou tribo, fazer não sei o quê, aquelas tribo, né? Eu ainda quero fazer essas mais radicais, é porque ainda as crianças estão crescendo, acho que daqui a pouco já dá, mas super interessante isso. Eu estava lendo um diário de viagem da minha mãe, que ela escreveu, tal, tarará. Legal. Ela fez um cruzeiro que saiu, acho que de Santos, foi até o Amazonas, passou por Belém, Santarém e voltou pelo Nordeste. E ela foi escrevendo cada dia, isso em 1966, né? Legal. Nossa. E assim, eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer esse cruzeiro. Ela fez lá atrás, pouca estrutura e tudo. Aham. Aí eu falei assim, poxa, esse é um que eu quero fazer. Eu acho que. Mas esse existe ainda? Ah, Essa trilha? eu não sei. Essa trilha. Seria se a trilha rota? Não sei. Mas deve ter, né? Cruzeiro pelo Amazonas tem alguns. Eu não sei se Sim, mas foi Se é o uma mesmo lugar- roteiro. ter tantos dias, né? Parando nos lugares Que e tal. legal. E ela narrando assim com os detalhes. Eu falei, nossa, que demais. Aí vai Não, no livro, hein? Pode transformar isso no livro. Com essa ideia de você fazer o tá. diário da Não viagem. tinha Instagram naquela época. Era o jeito dela registrar as memórias, né? E muito legal. Acho Muito Que legal. demais. Que demais. No meu caso, eu gosto de conhecer pessoas. Sim, isso me alimenta muito. Eu gosto de conhecer histórias. Ah, Do porteiro ao presidente, da academia ao corporativo. Adoro conhecer histórias, o que te motiva, o que te... E mais, assim, que sonhos você tem aí guardados que você ainda não viveu. Então, isso eu amo. E eu amo conhecer histórias em culturas que eu não conheço. Em culturas que não são as minhas. Porque isso me traz uma visão de vida muito diferente, né? Então, aí vem a viagem. Para eu conhecer essas histórias, eu preciso estar nos lugares. Então, o viajar, mas muito com esse intuito, seja trabalho, seja... sentar lá em Paris ou sentar no interior de São Paulo, no banco da praça, me conta a tua história. Eu adoro fazer isso. que legal. E adoro correr. Né? Assim, o correr, ele para mim é ele que me tira o estresse. Então, Ah, tá. eu tenho que montar uma apresentação, eu tô com algum Pra mim é a caminhada. conflito conjugal. Caminhada também? É a corrida, assim. Eu tenho minha playlist, ponho minha playlist e vou. Mas o conhecer histórias e o unlock, né? Assim, é o destravar da pessoa, essa troca, né? Que a pessoa te conta a história, você conta a sua, e isso, de certa maneira, inspira para que ela vá atrás dos sonhos dela. Isso, pra mim, não... Que Eu legal. passo dias sem dormir. Seu esposo também é desse que viaja contigo também? Ou ele é aquele que... Camila, por favor, dessa vez, né? Então, ele falou pra mim, ele falou assim, na próxima mudança você vai solteira. Olha. Foi mais ou menos a base da ameaça. Entendeu? Não. Porque foram 5 países, cada país com uma média de 1 ano e 2 meses. Então não dava tempo. Então chega assim. Mas ele gosta dessas viagens também? Ele Sim. corre com você? Faz... Não, meu marido é meu oposto. O meu oposto. Ele é Não, mas que super. bom, né? Eu também. Não, senão os dois, Tem que ter o gente. equilíbrio. A gente ia se encontrar no aeroporto. Ele é mais introvertido, ele é mais analítico, ele é mais caseiro. Então dá um bom equilíbrio. Boa, Ah, que boa. legal. Vai correr, vai. Pode deixa aqui. Vai correr. Ah, eu fico aqui na volta, vai estar. Vai correr. Tá no game. Boa, excelente. Não, só aproveitando a pergunta dela, porque essa pergunta que a gente gosta de fazer, que você gosta de fazer fora, um superpoder. O que é o superpoder? Assim, é aquela coisa que amigos, familiares, enfim, parentes. Ah, preciso. Quer dizer, você já deu uma dica, vamos ver se tem outro planejar a viagem. Ah, precisa fazer a viagem. Não, pergunta pra Deise que ela vai te ajudar. Não, preciso, sei lá, mudar de carreira. Não, vou perguntar pra ela. Mas tô falando do lado pessoal. Familiares e amigos. Precisa organizar uma festa. Não. Não, Chama fulano. Então, chama a Camila. Fiz uma agora, esse final de semana do meu filho. Então, o superpoder que fala assim, esse aqui, meus amigos, meus familiares, esse aqui eu tenho que estar envolvido, eles pedem pra eu fazer. Eu acho que no meu caso tem muito essa questão do inspirar, do resolver o problema, sabe? Então, eu tô aqui, não sei pra onde que eu vou. Pô, conversa com a Camila. Então, porque ela já teve em tantos países, em tantos lugares, e ela vai te dar uma palavra amiga, mais ou menos por aí. Tô com algum problema, tô com alguma dúvida, pergunta lá que ela vai... Exato, ela é resolvedora. Ah, você não consegue... E é de A a Z, né? Do cartório, a família, emprego, carreira, MBA. Pô, pergunta pra ela. Boa. Porque ou ela vai te responder, ou ela sabe alguém que sabe Que responder. responde. Legal. Você sabe que eu vou responder algo nessa linha também. De resolver problemas. Porque minha vida inteira foi resolver problemas, né? Trabalhando em atendimento.
Você faz Todo dia, toda hora, né? Então, assim, não tem problema pequeno, né? E às vezes as pessoas se paralisam. Puxa, tem que resolver. Semana passada eu estava no cartório. Tem que resolver um negócio de cartório, de inventário, de nana. Não, vamos lá, resolve. Não precisa consultar, vamos ver. Eu não sou nem advogada, mas é o tipo da coisa que eu acho que é isso, resolver. O problema é desse tamanho, mas as pessoas ficam remoendo tanto. Não, e fica deixando de lado. Ele só vai lá e aquilo vai ficando na Você cabeça. tá com 42 problemas para resolver, vamos fazer um de cada vez? Qual é o primeiro, o segundo, o Acho que terceiro? essa clareza de que tudo é passível de ser resolvido, é só uma questão de organizar, colocar lá, fazer a listinha, que eu adoro uma lista. Depois tá dando Vai na check, né? listinha, vai dando check, e aí, assim, tudo fica mais fácil, né? Eu acho que... Boa. E nessa linha, Welder, eu queria perguntar para elas também, assim, qual dica vocês dariam? A gente já está caminhando na carreira, para quem está hoje começando num mundo completamente diferente de quando a gente começou com... Gente, hoje em dia é tudo, né? Informação, rede Tem gente que nunca social, trabalhou presencial na vida. aquela É verdade, coisa, né? verdade. Tem gente que não sabe, né? Aquela coisa do ambiente corporativo. E hoje é um mundo diferente, né? Qual é a dica, assim, que, independente desse movimento, todos são pessoas que estão se lançando no mundo aí corporativo. Qual dica, assim, vocês dariam? O que foi importante para compartilhar com essa galera mais que está chegando agora? Ou que vai chegar daqui a pouco, né? No ambiente virtual. A minha regra é viva a sua autenticidade. Eu mentoro líderes que com 20, 30 anos de carreira não era isso que eu queria fazer na vida. Então, viva a sua autenticidade. Legal. Poxa, eu não gosto de atendimento, não trabalho no atendimento. Sim. Se é algo temporário, que a gente também tem que pagar a conta. Olha, vou colocar um prazo, mas eu efetivamente vou trabalhar nesse prazo e neste período eu vou atrás de ser músico. Tá tudo bem. Então, viver a autenticidade, de novo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu tenho rancor, se eu tenho mágoa, se eu tenho infelicidade, o que eu vou dar pro universo? Mágoa, rancor e infelicidade. Então, não importa. Eu acho que tem oportunidades para absolutamente todo mundo. As últimas empresas para as quais eu trabalhei não existiam quando eu entrei no mercado de trabalho. Hoje, né? Verdade. Verdade. Não existiam. Essas Assim como muitas profissões que hoje estão em auge, assim, se olha 10, 15 anos atrás, não existiam. Então, tem espaço para todo mundo. Verdade. E o teu espaço na tua autenticidade não tem preço. Você ter uma vida plena, né, uma vida equilibrada, não tem salário que te pague. Não. Então, essa é a dica. Boa. Legal, muito bom. E seguindo, né, a tua dica, eu acho que sim, você tem que buscar algo que te realize, mas também não esquecer que vai ter dias ruins. E assim, e às vezes assim, são 10 dias ruins para um bom. E às vezes eu acho que exatamente, as gerações mais novas, elas não têm essa resiliência de entender que são ciclos, vai passar, e se é isso que eu quero fazer, né, faz sentido. Mas eu acho que vai ter dia ruim, então... E ele passa, né? Exatamente. Eu acho Os que bons tem que... e os ruins. os bons e os ruins. E às vezes as pessoas desistem no primeiro dia ruim que aparece. Boa. Né? Então, Boa. o mundo dá voltas, né? As coisas... O outro dia vai ser diferente. Vai ser diferente. Por isso então... que eu acho que viver na autenticidade é tão importante. Porque daí os dias difíceis são mais fáceis de você... Sim. sobreviver, Sim. entendeu? Porque tem um propósito maior, isso faz sentido, estar alinhado com os teus valores. E vai muito da atitude que você tem, né? Porque você pode piorar um dia ruim. Opa! Não pode. Você pode piorar um dia ruim. Então, assim, também você pode fazer o dia ruim ser menos ruim, né? Exato. Então, vai muito da atitude, do olhar, do que se tem para E é diferente o dia ruim não precisa ser o dia inteiro ruim. Não, aquele... Também é uma outra coisa, que as pessoas confundem, aí acaba com se o já dia, acaba com começou todo mundo. Não, tá bom. verdade. Esse pedaço aqui foi ruim, dá pra ser os outros pedaços. Traz o parabéns. Né? Traz o parabéns pro parabéns. dia. Tipo assim, olha, esse aqui não deu, mas e o parabéns? É a gente viver na autenticidade, a gente viver no equilíbrio. E aí, líderes, vocês fazem parte muito importante da vida das pessoas, não é do resultado das pessoas. Porque às vezes as pessoas confundem primeiro, porque a galera é jovem. De repente tem uma cobrança muito grande de casa, uma cobrança familiar muito grande. De repente vem de uma vida que é aquela pessoa que tá a primeira que trabalhou, os outros nunca trabalharam. Tem um contexto por trás que acaba pressionando. Assim, eu nunca conseguiria estudar hoje. Eu
numa sala de aula, normal, 4 horas estudando. Eu não conseguiria, imagina uma criança que hoje tá com as coisas estão pegando muito mais rápido. Então tem um lado também da gente entender aquela coisa do, na minha época. Porra, esquece minha época. A época é Assim, hoje, né? pra gente que viveu outras, ótimos, nós somos privilegiados, mas tem gente que nunca trabalhou no presencial, tem gente que, assim, nunca parou para poder estudar 1 hora, é sempre microlearning, microcurso, assim. Tem gente que, uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, nunca viu nem isso na vida. Tem gente que, enfim, não entrar em educação, que a gente já tem um tema de educação que precisa mudar, né? Porque, assim, o mundo mudou, mas a educação não mudou. Então, mas acho que essa coisa de pessoas, a gente tem que tomar um cuidado, que eu já ouvi, infelizmente, não, mas vida pessoal, eu sei que eu tenho que falar, mas não posso me meter muito. Não tô falando de você se meter, se o cara vai separar, ou se vai casar, ou se não é isso. Mas se você entender um pouquinho o que é a pessoa, o que ela tá passando, Né? Eu acho que Isso- estar isso conectado às pessoas, né? isso Porque faz afinal- toda a diferença. Porque as pessoas, elas começam a bloquear. Não, eu não tenho que estudar IA. Cara, desculpa, IA, português, matemática, linguagem de programação, eu risco a dizer que isso hoje é mais até do que inglês. Até porque IA tá ajudando das traduções. Isso faz parte da tua vida, não tô falando de trabalho. Você tá usando tecnologia, não é mais... Não é que a gente fala muito agora, não é mais inclusão digital, assim, alfabetização, isso faz parte da tua vida, não é isso. Então, acho que, às vezes eu vejo alguns líderes ainda muito... E aí, liderança, gente, não é só de cima pra baixo não, tá? Tô falando de pares, eu tô muito limitado ali, né? Mas o bom... Tem uma regrinha, outra regrinha aqui que eu vou trazer, que é o seguinte: a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente é. Sim. E isso eu sempre trago pra mim, porque você vai me trazer um problema, eu vou olhar o problema com que prisma? Como eu sou. Então, se nós, líderes, fizerem um exercício de tentar olhar o problema pelo teu prisma, você gera muito mais empatia, você gera muito mais conexão. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é o reativo. Não, esse problema eu resolvo dessa maneira. Mas peraí, e o entorno do problema? Então, Não, mas não é só isso não, Camila. Você fala o seguinte, você tá numa roda de amigos. Não, que não sei o que, não. Eu penso de forma diferente. Você fica assim, ó. Tá entre amigos. Tá entre... Mas, cara, aí é ser humano. Ok, gente, não tem jeito. Não, mas vamos lá, gente. O pessoal fala assim, discordou de você, pode ser qualquer coisa, você já dá um... Resistência. É ser humano. Mas teve uma pessoa que veio aqui, agora não vou lembrar também, executivo, e tá falando de conflito de gerações, eu falo, cara, uma coisa que alguém falou pra ele, aprendeu, que é assim, cara, eu sei a resposta, eu tenho uma visão, mas ele perguntar, cara, me explica do teu ponto de vista, me explica por que você chegou nisso. Em vez de só a resposta, me dá o teu contexto, porque como a gente é tudo com pressa, tá bom, me falou, não, me dá teu contexto. Deixa eu chegar no ponto que você Não, está, né? me dá o teu contexto. Quando a pessoa explicou, a pessoa fala assim, faz sentido. Putz, talvez do meu jeito, porque você começa a pensar de outro lado e foi o que você falou, faz. a gente ouve pra responder e não pra conectar. Boa. Vamos lá, pra gente fazer o fechamento vai ser o seguinte, para as 3... antes de fazer o fechamento rápido, só porque como você falou o negócio de lista, Meire, vai nessa também, vamos rápido. O que tá na lista de vocês que vocês ainda não fizeram? Aquilo que assim, isso aqui eu tenho que fazer no mínimo nos próximos... 2 anos. 2 anos é um longo prazo hoje em dia, né? 5 nem existe, mas porque 5 anos o mundo já mudou também. O que tá na lista de vocês assim, nos próximos 2 anos eu tenho que fazer? Eu não tenho Bom, agora acho que tá faltando os 3, mas o que tá na minha lista é conhecer todas as capitais do Brasil com a minha filha. E a gente tá avançando nisso. Tá indo? Tá indo pra conhecer o Brasil, Eu adoro, gente, sentar, conversar, ouvir história, Brasil perceber como as coisas acontecem. Então, isso tá na lista, a gente tá avançando. O Brasil só conhece o Brasil quem sai das... São muitos... Como é que é? Muitos Brasis. Muitos Brasis. E aí, o que tá na sua lista? Você falou que era... Talvez nem 2 anos, mas me tornar assim, uma pessoa fitness, sabe? Porque é algo que eu preciso. Poupança para o futuro. Eu começo a baixar aqui do lado, aqui, a Isa lá de fora já me olhou ali pelo canto. Essa aí eu tô devendo, essa tá na minha lista, mas eu empurro essa lista. Olha, mas começa. Não. Posso falar por experiência. Gente, muda. É maravilhoso.
Legal. Ó, eu já falei aqui, hein? Ah, Já falei antes. Fala uma outra aí, então, na lista, que assim, deu um prazo, 2 anos, você não deu. Obviamente, 2 anos é um longo prazo muito grande pra você, né? Não, mas eu tenho a questão do Instituto de Liderança para Crianças no Brasil, mas nos próximos 2 anos, assim, pra mim, eu quero estar na ONU, eu quero palestrar na ONU sobre liderança feminina. É, Legal, boa, muito bom. boa, legal. Muito bom. Então vamos lá, ó, pras 3. Primeiro, de novo, super obrigado, Meire, que tá aqui de novo com a gente. Obrigado, Muito Deise, bom. obrigado, Camila, super obrigado por vocês estarem aqui. Acho que a gente sempre sai daqui com a cabeça, putz, por isso que é legal, né, você conhecer história, conhecer pessoas novas. Eu costumo falar pra galera, gente, não dá pra ser todo dia, pelo menos uma vez por semana, conhece alguém diferente. Vai no boteco, vai no mercado, conversa com um cara, conhece alguma pessoa diferente toda semana, que acho que isso vai fazer tua vida Renova. mudar, renova. Então, super obrigado. E eu queria fechar o seguinte, rodada de arrobas, enfim, quem quiser acompanhar vocês, em qual a rede social que vocês mais utilizem aí, mas pode compartilhar. Uma frase final, que é um presente aí para quem tá assistindo, uma reflexão pra turma, uma frase final que vocês gostem. E o desafio. Como tiveram muitas pessoas da vida de vocês que com certeza a gente nunca faz nada sozinho, muitas passagens, já falaram no início de inspiração e tudo, que você escolhesse uma para agradecer, porque acho que gratidão é só falar obrigado, mas para agradecer em nome de todas as 100, 200, 500. E o pessoal tá assistindo, sem ciúme. É o desafio. Uma em nome de todas essas. Tem o pessoal que brinca, tem que voltar como co-host, que aí eu posso falar do outro nome. Pra ver alguém. Eu posso falar de alguém, mas que aí é o desafio. Uma em nome dos outros, porque acho que a gente sabe que, por mais que a gente tenha atitude, por mais que a gente tenha que fazer, tem muitas pessoas que passam na nossa vida que fazem diferença, faz a gente. Aquela caixinha não tem aquele bonequinho que vai botando um quadradinho, né? A gente, a carreira, a nossa vida é nossa, mas que ajuda. Então, rodada de arroba, frase e uma em nome de todos aí, agradecendo que fizeram parte importante da vida de vocês. Mas, super obrigado aqui por esse momento incrível. Quer começar, Deise? Aí, botou. Vai, não. Por quê? Por quê? Eu faço. Não, assim, não, deixa eu começar, Deise. Já pensaram, né? Vamos lá. O @LinkedIn, que é o Lucimeire Matos, ou Meiroca Matos no Instagram. Acho que uma frase que eu uso bastante é essa coisa do positivismo, né? Vamos às coisas boas, que às vezes as ruins aparecem, mas a gente continua nas boas. E acho que, assim, uma pessoa que me inspirou muito foi meu pai, que já não está mais também entre a gente, mas muito do que eu me vejo hoje como atitude, como liderança, com tudo, acho que vem dessa... Como é que é o nome dele? Seu Luiz. Seu Luiz. Boa. Arrobas. O LinkedIn, né? Que é Deise Lacerda. No Instagram, eu tenho o Instagram, o perfil do meu cachorro, mas eu acho que... Opa, mas aí, ó. De repente, esse mundo pet aí tá bombando. Olha o pé no B aí, ó. Minha filha faz que dá pra ganhar dinheiro com isso, mas ok, vamos ver se ela... se ela... Terceirizou essa ação. Não, você vai. Pois é. E aí, não é uma frase, mas eu acho que talvez é um pensamento, assim, de vida, de buscar simplicidade nas coisas, né? Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado de coisas, informações e às vezes o que é simples é o que é melhor, é o que é, sabe, é o mais bonito da vida, né? São as coisas simples. Então, eu tenho buscado muito esse lado da simplicidade. Legal, Muito legal. sem dúvida. E tem mais alguma coisa? Agora é o desafio aí. A pessoa. Quem é que você vai agradecer em nome de todos? Então, falei do meu avô, né, que super referência de vida, mas o meu avô, ele tinha uma personalidade muito diferente da minha, porque ele era expansivo, sociável, etc. E o meu pai, que também já se foi, mas ele, assim, eu me identificava muito com ele pelo, assim, ser uma pessoa tranquila, paciente, calma, super trabalhadora, assim. Então, eu vou ter que colocar os dois, tá? Não, é que você tinha falado antes, só repetir, tá bom. Então foi seu pai, legal. Como é que é o seu pai? Ademar. Legal. Bom, @LinkedIn. Eu sou super offline, assim, no Instagram. Tenho, mas não tem nada lá. Mentoria que tem, mentoria, mentora. Mas esse é um ponto, assim, nos Estados Unidos... Porque depende do local. Você tem muito mais usuários ativos no LinkedIn do que no Instagram. Verdade. Tá? Então, meu LinkedIn é Camila Ferreira.
for procurar pelo usuário, é Cami Ferreira com 2 As no final. A minha frase é coragem para ser feliz, porque ser infeliz dá muito trabalho. E Verdade. a pessoa sem a menor chance é a minha mãe, assim, é a minha estrela guia, minha mulher, inspiração, tudo mais, que infelizmente já não tá mais aqui em terra, mas me acompanha aí de outro plano. Mas é tudo por ela, para ela. E ela sempre foi essa inspiração e continua sendo na minha vida. Boa, sensacional. Não, e acho que é legal, ser inspiração, foi muita inspiração, né? Sim. E acho que é importante ser inspiração para todas as pessoas, para quem tiver. A gente falou muito aqui, cara, se puder ajudar, ajude as pessoas. Mas eu vi, acho que a gente passou uma fase, não sei, cara, se vocês viveram aqui aquela fase de servidão, líder servidor, monge executivo, blá blá blá. Que acho que é legal você servir, de você ajudar. Eu acho que isso é legal. Sim. Mas acho que é mais legal você inspirar para as pessoas tomar atitude, porque senão você vai ficar sempre guia, né? Sempre servindo e infelizmente a gente tem uma cultura muito de... Né? A galera tá mais preocupada em receber fácil de não ter esforço. Então, acho que a palavra inspiração é importante, porque é inspirar para as pessoas agirem e não ficar ali dependendo. Muito bom. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu!